Olá, meu nome é Alberto e seja muito bem-vindo e bem-vinda ao canal do e da Dev Eficiente. Você está na playlist de Aprenda a Aprender e hoje eu vou contar para você a história por trás dos cursos que eu gravei sobre React na plataforma online de cursos Alura, que por sinal é o local onde eu trabalho também. Beleza? Então, por que é legal essa história? Porque eu não lembro exatamente quantos anos atrás eu gravei, se tem 3 anos mais ou menos, né? 2 anos e meio, 3 anos que eu gravei. O React já era falado, né? Não tinha esse curso ainda na Alura. A Alura queria muito gravar e naquele momento, na empresa, não tinha ninguém com esse conhecimento para gravar um curso. Aí eu olhei, pareceu que o React era interessante. Eu nunca tinha usado o React na minha vida. Eu nunca tinha usado nem React, nem Angular. Eu não lembro se o Vue já existia, mas já devia existir. Nem Vue. Eu olhei e falei, vou gravar. Vou gravar esse curso então, né? E aí, é importante que você entenda que entre o dia que eu comecei a gravar, né? E o dia que eu comecei a estudar, o intervalo de tempo foi de mais ou menos 3 meses e meio. Então, pode ser meio assustador agora se você fez o curso de React, por exemplo. Mas é importante que você saiba que quando eu gravei o curso, tinha 3 meses e meio que eu tinha aprendido o React. E aí, só para vocês entenderem, né, no final das contas, eu fui ver na Alura, hoje na Alura, quando eu fui antes de gravar o vídeo, 14 mil pessoas passaram pelo curso, né? O curso foi atualizado agora, né? Um outro instrutor gravou, né? Porque quem manja já, quem trabalha com JavaScript sabe, né? Quando eu acabei de gravar o curso de React, era bem capaz de já estar desatualizado. Então foi atualizado o curso na Alura, mas ele teve 14 mil alunos e eu gravei 3 cursos de React na Alura, né? Fiz o básico do React e cheguei até o uso do Redux, né? Aquela arquitetura que o Facebook propôs, o Flux, usei tudo misturado, criei uma versão minha de Instagram para colocar no curso e por aí vai. E hoje eu vou contar para você essa história, né? Como é que eu saí de não saber React para 3 meses e meio depois tá gravando o primeiro curso de React que teve na Alura e que muita gente fez, né? Então eu vou te contar as coisas que foram legais e também os erros que eu cometi, obviamente. Beleza? Então, né, a primeira coisa que eu quero te contar, né? Eu fiz o que eu falei no último vídeo, que eu vou deixar o link na descrição aqui, né? Que eu olhei pro React, né, e tentei fazer o meu checklist de dificuldade que eu ia encontrar para aprender, né? Então, coisas que eu sabia ali do React, né? É uma aplicação, é uma biblioteca, né? Não vou nem falar se é biblioteca ou framework para ninguém me ficar brigando comigo aqui. Então era uma biblioteca que era escrita em JavaScript. Eu já sabia JavaScript? Sim, sabia JavaScript. Eu já tinha usado outras bibliotecas escritas em JavaScript? Sim, bastante, né? Tinha usado bastante, tinha usado jQuery quando o jQuery era a moda, né? Tinha usado Prototype. Lá atrás, acho que antes do jQuery virar moda, eu usei uma biblioteca que chamava Dojo para construir uma interface uma vez. E Multools, sou velho, né, gente? Confesso que eu tô ficando velho. Não tem que falar, né? Falar o quê? Tô ficando velho. Mas então quando eu fui analisar o meu background, eu já tinha um background com JavaScript, eu usava bibliotecas JavaScript, fazer sistemas web, construir, né, a parte de JavaScript e HTML dos sistemas web. Eu não manjo do CSS, né? Nunca fui lá estudar para me aprofundar. Mas JavaScript e HTML eu construí esse conhecimento ao longo da carreira. Então, primeiro passo do checklist. Tinha background para aprender essa nova coisa? Tinha. Então, teoricamente, ia facilitar o meu aprendizado. Segundo passo do checklist. Eu tinha um bom objetivo? O meu objetivo final era gravar um curso. Mas, obviamente, que se você não sabe nada, como é que você quer gravar um curso, né? Parece um objetivo mega desafiador, porém, naquele momento, inalcançável, né? Apesar que 3 meses depois, eu até diria que se eu fosse a minha versão de hoje, voltando no tempo para gravar o curso, eu diria que era um objetivo alcançável em 3 meses e meio. Mas, o que foi que eu fiz? Eu quebrei, né? Qual que era o meu primeiro objetivo? Fazer o tutorial do site do React. Qual que era o meu segundo objetivo? Fazer o tutorial do site do React sem seguir o site do React, né? Eu vou falar mais sobre isso. Qual que era o meu
Terceiro objetivo, fazer um CRUD da minha cabeça. A Casa do Código é minha fonte de inspiração regularmente, porque ela envolve várias coisas que são naturais em aplicações web comuns, né? Então, beleza, então eu vou fazer aqui um CRUD, né? Um CRUD de autor da Casa do Código. Ah, beleza. E um CRUD de categoria? Ah, beleza, fiz. Agora, será que eu consigo fazer um CRUD de livro? Porque o livro eu sei que vai ter um select dos autores, né? Não sei o que e tal. Ah, consigo, né? O que envolve um CRUD, né? Envolve que eu vou ter que usar os componentes, vou ter que usar a ideia de componentes do React ali, né? Então vou ter que brincar com isso. Vou ter que consumir uma API, né? E por aí vai, enviar dados para uma API. Fiz. Então, beleza, fui definindo meus objetivos. Qual que é o meu próximo objetivo? Fazer a aplicação do curso, que era o CRUD completo ali, né? Fiz. E aí, falei, beleza. Próximo objetivo depois disso foi construir o curso. Então, meus objetivos foram sendo progressivamente, né, definidos, ficando cada vez mais difíceis para mim. E depois teve toda a história para gravar o segundo curso, né, que aí eu já estava me sentindo super proficiente. Então, fui construir a aplicação do Instagram. E aí fui fazendo, né? Pedi para Natan, que manja de CSS, né? Uma das pessoas que manja de CSS da Kaelon. E que trabalhava comigo na época, diretamente comigo, eu pedi para ele fazer o HTML e o CSS do Instagram, e era um desafio, né? Será que eu consigo pegar o HTML e CSS e reactizar? E aí, beleza, então fui definindo os objetivos. E eu tô lendo aqui o meu roteiro, né? Eu tinha um guia? Não, eu não tinha um guia. Então isso foi difícil para mim, né? Porque um guia teria me colocado nos caminhos e teria poupado provavelmente tempo de aprendizado, né? Teria talvez me falado os objetivos melhores para eu conseguir alcançar. Tudo veio da minha cabeça, e é isso que acontece quando você estuda sem alguém mais experiente que já passou por situações que você gostaria de passar ali, né, do seu lado, te auxiliando, né, te mentorando, guiando, a palavra que você queira usar. Mas eu fiz o checklist e entendi que aprender React não ia ser um mega desafio para mim. Beleza? Então essa era a primeira parte. Segunda parte, né? Eu tinha que aprender a tecnologia agora. Eu quero contar para vocês, né, o template que eu uso para aprender basicamente qualquer tecnologia. Eu vou voltar nisso aqui, né? Nessa playlist eu vou contar sobre outras tecnologias que eu aprendi. Eu poderia ter começado hoje com a do Spring, né? Como foi que eu escrevi o livro de Spring da Casa do Código? Sendo que 3 meses antes eu era instrutor dos cursos de Spring da Kaelon, né? Mas eu usava o básico. Então eu vou contar isso também em outro vídeo para você. Mas enfim. Então, chegando agora aqui na parte, né, do aprendizado em si da tecnologia. Qual que é meu template, né, quando você vai falar de tecnologia? Primeira coisa, eu preciso buscar a fonte de autoridade máxima na tecnologia. E quem é a fonte de autoridade máxima na tecnologia? Quem criou. A única pessoa ou empresa, né, cuja as opiniões eu tenho assim, pode ser que eu concorde ou discorde, mas eu sei que está mais próximo do que realmente deveria ser seguido é quem criou o troço. Então eu não comprei um livro de React, eu não segui nenhum post de blog de React, eu só li o site do React construído pelo Facebook, que é o criador, né, os desenvolvedores de lá de dentro, e as desenvolvedoras são os criadores e criadoras da tecnologia, né? Eu nem fui buscar saber quem era o criador ou a criadora. Eu acho que eu não sei até hoje. Acho que eu não sei. O único nome que me vem na cabeça é aquele Dan Abramov, mas eu acho que ele criou o Redux, não o React, ou criou os dois. Eu nem sei. Pra você ver, né? Como eu nem fui buscar esse tipo de coisa. Então eu fui no site do React, padrão. E aí eu segui, né? Então aqui eu tô contando meu template. Primeira coisa, busco a fonte de autoridade máxima. Se estamos falando de tecnologia, a fonte de autoridade máxima é quem criou a tecnologia. Para mim é isso, basicamente. E eu acho difícil alguém dar um argumento contra isso. Ah, mas essa pessoa fez 1000 projetos usando React. Beleza, ela fez. Ela tem uma opinião muito fundamentada na experiência dela. Mas não foi ela que criou.
e criou, não tem como eu achar que ela tem mais autoridade. Aí a segunda coisa, né? Eu precisava de um começo, né? Como eu te falei, um tutorial, alguma coisa para fazer. E aí no site do React, inclusive no site hoje do React tem um tutorial mais legal do que tinha naquela época, né? Que era o incrível tutorial de to-do list. E aí eu fui fazer, né? E o que é importante nesse passo? Quando eu fui fazer o tutorial, o site do React dava essas duas opções, né? Não lembro na época se dá agora, não lembro se dava antes, que era, você quer ficar lendo os conceitos ou você quer aprender fazendo alguma coisa? Então, essa é uma boa pergunta, né? O tal do Learning by Doing, e ele cita o outro que é o Learning by Concepts. Ninguém aprende nada só lendo. Já tem muito estudo, né, sobre técnicas de aprendizado. É uma coisa, inclusive, se for comparar o que a ciência fala sobre aprendizado e sobre os contos populares de aprendizado, é super polêmico. Eu não vou nem entrar no mérito nesse vídeo, entrarei em outro vídeo. Mas basicamente, para você entender, né, o que os estudos dizem é que você precisa basicamente ler e tentar recuperar o que você leu. Então, qual que é a forma, algumas formas de você recuperar o que você leu? Você pode ler e tomar nota depois, né? Lê e faz um resumo do que você leu. Você está recuperando a informação que você leu. Então, por isso que resumos tendem a ajudar na fixação, né, do aprendizado, no aprendizado de longo prazo, né? Você quer lembrar daquilo lá para frente, né, muito tempo depois de você ter estudado. Então é importante. Outro jeito de você recuperar o que você leu. Você pode ler alguma coisa e querer explicar em forma de aula, de mini palestra, para um grupo de pessoas. Porque para você explicar, você vai ter que organizar o seu pensamento, ordenar a explicação e você está recuperando o que você aprendeu. Então, é um outro jeito de fixar. Outro jeito de fixar o que você leu. Você leu alguma coisa da tecnologia e você vai fazer um código que coloca em prática em outro tipo, e que você vai ter, vou até voltar, né, sem editar, mas você leu, e agora você vai escrever um código. Para você escrever aquele código, você vai ter que recuperar as informações que você leu para conseguir escrever o código. Então, a prática também é um jeito de recuperar. E aí, quando você soma todas as maneiras de recuperação associadas a um estudo, você vai potencializando, né, o seu aprendizado, né, a sua fixação de longo prazo. Beleza? Então, como foi que eu fiz no caso da tecnologia, no caso do React? Eu fui pelo que eles sugeriram de Learning by Doing. E aí, eu lia um conceito e eles depois faziam. Agora você vai implementar esse passo do tutorial. E aí, qual que é a parte importante? Eu faço isso que nem um robô. Eu não fico refletindo se eu estou entendendo ou não estou entendendo. Eu estou passando a primeira vez por uma coisa que eu nunca usei na vida. É óbvio que eu não vou entender tudo. Então, né, é importante, por mais que eu tinha um background interessante, é importante você já definir essa expectativa. Na primeira vez que você estiver passando por um aprendizado, por uma leitura de alguma coisa que você nunca viu, não imagine que você vai entender tudo. Porque se você entender tudo, quer dizer que ali não tinha quase nada de novo para você. Foi muito fácil, muito fácil. Se você pega um texto, lê e entende de primeira, quer dizer que a maioria dos conceitos apresentados já estão fixados na sua cabeça. Você conseguiu fazer muito depara ali, né, muita correlação e foi meio fácil, entendeu? Então, né, eu fiz o tutorial inteiro do React e eu não parei para refletir sobre nada. Só fui fazendo. A única coisa que eu fiz foi quando ele explicava alguma coisa que eu não entendia, eu anotava tudo que eu não estava entendendo, mas não pesquisava naquela hora. Então, né, JSX. Puta, beleza, eu saquei que tem que meter aqui um HTML no meio de JavaScript. Mas o que é JSX? Como é que funciona esse troço? Ciclo de vida, beleza, tem que sacar do ciclo de vida, né? Não, porque eu não lembro mais o nome, né? Did Component Update, Did Component Create, ou Component Create, sei lá o nome do que era. Então, beleza, fui anotando, né? Os métodos que eu tinha que fazer, pode ser classe, pode não ser classe, beleza. React DOM.create, puta, que parada é essa, né? React.createElement, que parada é essa? Mas eu fui fazendo, né?
Fui fazendo. Passei a primeira vez pelo tutorial inteiro. Aí eu acabei e fiz a aplicação. O que eu fiz agora? Voltei para o início do tutorial e refiz de novo ali, né? Refiz, se eu não me engano, ainda seguindo ali o tutorial do React. Só que agora, como você já tinha passado pela primeira vez, muitas coisas já passaram pela essa memória que a gente chama de memória de trabalho, né? Que é a memória que você usa, é a parte do cérebro que você usa na hora que você está aprendendo alguma coisa, né? E é importante que você entenda que essa memória é curta. Imagina que ela é uma fila, ou é um baldinho, né? E nesse baldinho ainda não existe, não é tipo comprovado, mas as evidências indicam que as pessoas conseguem colocar no baldinho da memória de trabalho no máximo 7, mais ou menos 2 coisas, mas em geral fica entre 5 e 3. Então imagina que no seu balde, no seu recipiente para acumular informações novas que você não tinha conhecimento prévio, você consegue acumular entre 3 e 5 informações novas ao mesmo tempo quando você está consumindo algum conhecimento. Então por que na hora que eu estava seguindo o tutorial a primeira vez eu não parei para tentar entender todos os pontos que eu não conhecia naquele momento? Porque senão o baldinho estoura, gente. O baldinho estoura. Eu imagino que você já deve ter passado pela situação de estar lendo alguma coisa numa página de internet, né? E aí tem um link. Aí você clica no link. Porque você não está entendendo o texto, aquele link supostamente vai te explicar aquele conceito que naquele momento você não entendeu. Aí você vai pro link. Aí no link, outros N conceitos são apresentados. E aí você vai na espiral da loucura para entender, né? E aí quando você passa X horas estudando, você volta pro texto original e você está no início. Você leu, não recuperou nada e volta pro início. E quando você volta, sua cabeça já está cansada e você nem sente que dominou o suficiente para continuar naquele texto. Porque é ineficiente. É ineficiente querer seguir todos os links de uma leitura. Mas aí você pode falar, mas eu sou curioso ou curiosa. Azar o seu. Todo mundo é, né? É da natureza do ser humano ser curioso ou curiosa. Isso não é uma qualidade. Ser curioso ou ser curiosa. Todo mundo nasce parecido. Então não é uma qualidade. Ah, não, eu preciso saciar minha curiosidade. Você pode. Vai ser ineficiente. Enquanto você vai passar, sei lá, X dias estudando, a outra pessoa que não fez isso e respeitou o baldinho, né? Respeitou o limite da memória de trabalho, vai aprender muito mais rápido que você. É uma decisão sua. Beleza? Porque essa é uma das coisas polêmicas, né? Ah, mas eu tenho o meu estilo de aprendizado. Assim, as evidências científicas indicam que essa é uma grande e boa balela. Agora, se você quer seguir o conselho do colega ou da colega que faz baseado no achismo, você pode, obviamente, né? Não é uma coisa que eu faço. Eu sou uma pessoa lógica e eu sigo as evidências de quem está estudando o negócio a sério. Então eu repito. Sou zero inteligente, mas sou um bom soldado para seguir o que o povo que estuda mais do que eu está me sugerindo. Então, né, voltando. Fiz a segunda vez o tutorial. E aí, velha, a coisa ficou muito mais clara. Porque eu passei a primeira vez, eu anotei várias coisas, então quando elas se apresentavam para mim naquele segundo momento, eu já tinha espaço na minha cabeça, né? O meu baldinho já estava um pouquinho mais livre para eu conseguir olhar e falar, como é que é esse JSX? O que é? Ah, é um superset ali, né? Do JavaScript, não sei o que, por aí vai. Ah, saquei, beleza. Fiz a segunda vez, já várias coisas clarearam. E aí, na terceira vez que eu fiz o tutorial sem seguir o site do React. Porque aí eu tive toda a oportunidade de recuperar bastante o que eu tinha estudado, verificar quais eram os gaps mais profundos que sobraram, e aí eu conseguia, beleza, então eu não estou entendendo como é que em que momento da aplicação eu tenho que carregar os dados da API e colocar dentro do meu componente. Ah, beleza, deixa eu estudar. Então aí eu começava a estudar para cobrir os meus gaps. E aí o estudo tinha, como eu já te falei, né, o objetivo guia o seu estudo. E aí eu fui tendo mais objetivos para guiar ainda mais o meu estudo. Então quando eu acabei de fazer a terceira vez a aplicação do tutorial super simples, já estava tudo muito mais claro para mim. Óbvio, né? O meu background facilitou que isso ficasse claro. Talvez se você não tivesse nenhum background, você precisasse fazer o tutorial e mais 1, 2, 3 aplicações
para ficar claro para você. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Ninguém precisa ficar pronto com 3 vezes o tutorial. Mas é importante que você... O que é importante é, se o tutorial tá difícil, você tem que pegar outra coisa que você julgue que é do mesmo nível de dificuldade do tutorial e faça. Porque a variabilidade vai fazer com que você se coloque em situações que talvez você não tenha se colocado ainda, sendo que o nível de dificuldade supostamente é o mesmo. Beleza? Então é muito importante, né, na sua progressão de aprendizado, que você varie as suas recuperações, né? Varie os cenários onde você recupera o conteúdo, e aí você vai dificultando esses cenários para ir se colocando cada vez mais à prova. Porque no fim, a sua percepção de aprendizado é o quanto você consegue transferir e o quanto você consegue se sentir capaz de fazer alguma coisa. E quanto mais você experimenta em cenários diferentes, progressivamente mais difíceis, mais você, né, se sente capaz de realizar algo em relação àquela... Opa, o gato subiu. Mais você se sente capaz de realizar algo em relação àquela atividade que você está estudando, e mais você verifica que você consegue transferir o aprendizado, beleza? Aí eu fiz, e aí fiquei legal, né? Aí agora vamos fazer uma aplicação que não tem nada a ver com tutorial. Aí eu fiz, e aí já apareceu muito, né, daquelas situações, putz, do meu código, meu componente está altamente acoplado ao consumo de dados da minha API, né? Então eu não consigo fazer um componente de listagem de autores sem mudar o endpoint, né? Sem mudar a fonte de dados que eu busco meus autores. E aí você vai, como é que eu resolvo isso, né? Então, aí, de novo, né, todo o background, não só de JavaScript, mas de programação, é a mesma coisa, né? Eu poderia ter uma classe em algum lugar meu programando em Java que eu queria operar sobre uma lista de informações. E eu já sei que eu poderia receber a lista como parâmetro, que eu posso receber qualquer lista, né? E aí eu falei, aí beleza. E aí isso vem, né? Porque já está aqui na minha cabeça, o seu background facilita. E aí quando você vai procurar no Google, por exemplo, a sua busca já é muito mais certeira, né? Não quero acoplar a API com o meu componente. E aí você já vê, todo o seu componente tem que ser mais focado em visualização, né? E aí beleza, lá vou eu. Mas outra coisa que facilitou, né? Quando eu fazia os sistemas em Java, né, com renderização do servidor, quando não era SPA, tinha lá uma tecnologia que chamava JSP, tinha outra tecnologia que chamava Site Mesh, e todas essas tinham componentes que recebiam parâmetros. Então tudo isso facilita para eu aprender o React. E eu falei, beleza, eu posso passar parâmetro para o componente, porque eu já tinha visto isso no tutorial, né? Então beleza, eu vou passar um parâmetro que é a minha lista. E aí eu aprendi a separar as coisas. E aí muito legal. E aí eu fiz outro projeto até que chegou o momento de... Então quando eu fiz o tutorial, fiz um projeto, aí foi legal, fiz o outro CRUD, foi legal. Fiz um CRUD completão, né? Porque tinha que navegar, né? Eu não tinha aprendido navegação no tutorial básico. Como é que navega? React Router, beleza. Então vamos testar, né? Quero navegar de uma página para outra. Legal, aprendi. Mas agora eu quero passar parâmetro, né? Porque quando eu for editar, eu preciso passar um parâmetro para carregar as informações lá do autor, da autora, para popular os campos. Bacana. Então fui aprender. E aí, né, para cada coisa que eu precisava, eu estudava e implementava. E aí ia variando. Então, quer ver uma decisão grande do primeiro curso, né? Não usar Redux. Porque todo mundo falava, né? React Redux. Eu só olhava e falava, não tá fazendo sentido, velho. Entrei no site do negócio, o cara é um negócio completamente diferente. E aí, eu fui ver, né? E eu caí na situação, né? Que eu tinha 2 componentes que eram irmãos, né? Irmãs ali. E como é que eu passava informação de um pro outro? Aí eu criei um componente mãe para os dois, né? Aí eu aprendi sobre os container components e não sei o que lá. Fala, beleza, então eu posso fazer isso. Mas é um saco, né? Quer dizer que sempre que eu tiver irmão e irmã, eu vou querer criar um componente que é mãe ali. Então como é que eu posso fazer? Aí eu falei, quando nesse tipo de situação nas aplicações, né? Tem uma aplicação que quer ver dado da outra, não sei o que, né? Pode usar mensageria. E eu sabia que o Redux era uma coisa de comunicação, mas eu não fui estudar Redux. Eu não li nada específico de Redux no primeiro curso. Então, eu vou buscar uma biblioteca, né, que me permita fazer um esquema de mensageria na minha aplicação JavaScript. Eu fui no GitHub e botei Publisher Subscriber ou algo do gênero. Aí veio uma lib de PubSub com as estrelas lá no GitHub e foi essa que eu decidi usar.
no primeiro curso de React. Que aí, um componente irmão publicava a informação, o filho se inscrevia, né, subscribe aí naquela fila, e aí eu consegui fazer a comunicação e eu fiz todo o projeto, né, do primeiro curso de React usando isso. Mas de novo, né, padrão. Quero fazer, aprendi a lib, pratiquei a lib no meu projeto. E aí tinha uma última coisa, que é esse lance do guia que eu não tinha, né? E o guia é importante para você quer ter uma referência de mercado, você quer saber se as suas ideias convergem com o mercado, não que você tenha que convergir, mas se não convergir, você precisa explicar. Você precisa entender porque que não convergiu, né? Aí o que foi que eu fiz? Fui nos meetups de React. Já que eu não tinha um guia, deixa eu ver o que as pessoas estão falando. E qual meetup eu escolhi? O meetup do Facebook. Porque aí é um cara do Facebook, se eu não me engano, que trabalhava com React, que ia falar sobre React. Aí eu falei, autoridade. Então essa é uma boa pessoa para eu escutar. Então eu fui lá, né? Fiquei calado no meetup inteiro. E quando acabou o meetup, eu falei assim, gente, eu tô criando um curso de React pra Alura. E eu queria saber de vocês, eu queria contar pra vocês as minhas decisões. E queria saber o que vocês acham. E aí as pessoas, aí eu falei, né? A pessoa falou, legal isso, legal aquilo. Eu falei, olha, e eu não vou usar Redux. Você não vai usar Redux? É, não vou. Mas tem que usar Redux. Não sei. Aí eu ouvi os argumentos, ouvi, não concordei e não usei. Mas aí eu entendi os argumentos das pessoas, comparei com a minha linha de argumentação e expliquei no curso por que eu não ia usar o Redux, né? Eu falei isso no vídeo, na playlist, né, de revisão de artigo científico. Óbvio, né, respeite sempre a opinião dos outros, esteja sempre aberto para ouvir a opinião alheia, mas você não precisa seguir a opinião de ninguém. Ainda mais se você tiver estudado, praticado, testado em várias situações diferentes e tudo mais. Porque a maioria do mercado estudou menos do que quem está mais focado no estudo e variou muito menos do que quem está realmente fazendo prática deliberada. Então, basicamente as pessoas deram os argumentos, não, porque para fazer a comunicação, não sei o que e tal. E eu falei, beleza, entendi, mas não quero. Não faz sentido, porque o outro faz a mesma coisa, sendo que eu preciso explicar muito menos coisa para a pessoa do que se eu fosse explicar o Redux. O PubSub diminuiu a carga cognitiva, né, do primeiro curso de React, e eu sabia porque estava usando e expliquei isso no primeiro curso de React. Beleza? Então, né, esse foi o meu template, é o template que eu uso para qualquer tecnologia, né? Sigo a autoridade máxima se tiver um tutorial. É o meu primeiro objetivo. Se não tiver um tutorial, né, eu defino um primeiro objetivo que eu acho que é simples de alcançar e vou progressivamente deixando mais difícil o objetivo, e ele vai guiando tudo que eu vou consumindo, né, no meu material de leitura, que em geral é a documentação da tecnologia, né? Depois em um outro vídeo eu vou contar, né, a história por trás do curso do blockchain, que esse foi mais difícil, porque meu background era zero, não tinha materiais de referência, porque quem criou o blockchain ninguém conhece, né? Só fugiu. Quem criou não blockchain, mas eu digo, a primeira implementação de blockchain famosa, mas é uma outra história para um outro vídeo, né? Do mesmo jeito que tem uma outra história para um outro vídeo, o livro de Spring. E para fechar, né? Não para fechar, mas antes de fechar, uma coisa que eu errei no curso de React, que era, eu queria que as pessoas consumissem API escrita em Java, porque a maioria das APIs que tem por aí são escritas em Java ou em C Sharp, né? Ruby ali e tudo mais. E JavaScript, APIs em JavaScript naquela época, hoje ainda é pequeno, antes era ainda menor. E aí eu forcei a pessoa a ter um ambiente Java na máquina dela para fazer o curso. Péssima decisão, né? Ainda não era claro para mim naquela época todas essas coisas da carga cognitiva. E aí, né, forçar a pessoa a instalar um monte de coisa de Java no curso de React, realmente eu dificultei o aprendizado, porque ela teve que aprender a instalar o Java, a subir uma API com Spring pelo terminal, rodando Java no terminal. Claro que foi ruim, né? Era muito melhor que eu tivesse deixado uma API escrita em JavaScript, a pessoa subir o Node, que já era mais recorrente, porque ela já ia precisar do Node para usar o Create React App e por aí vai. Né? Então, né, essa é a história por trás do curso.
eu queria te contar, né, porque ela exemplifica todo esse lance de uma aprendizagem realmente eficiente. Depois que eu fiz o curso de React, eu criei outros projetos em React, 3, se eu não me engano, 4 projetos em React. Então, me testei mais. Me considero uma pessoa que domina o React, consigo conversar sobre React com qualquer outra pessoa. 3 meses atrás aprendi, né, um pouco do Next, né, que é Next e Nest. O Nest é uma das coisas que eu vou trazer para o canal em algum momento para a gente fazer uma API em JavaScript rodando sobre o Node. 3 meses atrás, um amigo meu, né, Anderson, que trabalha na Apple, a gente vai fazer um projeto juntos, e ele falou, vamos usar esse projeto aqui, ó, que é animal, Next.js. E aí, eu nunca tinha usado o Next. O Next eu aprendi em 1 hora mais ou menos, gente. Porque eu já manjava de React, já manjava de renderização no servidor, porque eu tinha feito renderização no servidor com React para aprender para dar o curso da Alura. Então, aprender o Next foi tipo assim, em 1 hora e meia eu tava já usando, e quando eu sentei com ele para fazer, a gente pareou bem de boa. Beleza? Porque eu tô tentando, né, trazer nessa playlist. O estudo e a prática deliberada pavimentam a evolução da sua carreira. Então eu quero relembrar para você, né? São 3 pilares para você se considerar, e a parte mais importante é você tem 2 partes, que é a indústria e as pessoas te considerarem especialista, que é legal, mas tem a parte mais importante, que é você se considerar e você se dispor a se colocar à prova com os outros, né? Jogar o jogo. Então você tem 3 coisas. Você estuda, pratica de forma deliberada e você joga o jogo da vida real para verificar se o seu treino, que é composto pelo estudo e prática deliberada, está eficiente. E aí você joga o jogo e descobre, putz, isso daqui eu não fui tão bem. Como eu posso treinar para jogar melhor? Ninguém melhora de maneira exponencial, já que essa é uma palavra muito da moda no mundo startupeiro, né? Então, se você quer ser uma startup de conhecimento, se você quer ter, né, conhecimento exponencial, aprendizagem exponencial, você precisa ler e estudar de forma deliberada. E eu estou aqui como prova viva, contando para você que talvez tenha feito o meu curso de React, que você fez um curso de React com uma pessoa que aprendeu React no intervalo de 3 meses e meio. E esse curso teve 14 mil pessoas inscritas. A nota média dele ficou entre 8.8 e 9. E a galera só começou a reclamar quando as versões começaram a atualizar, beleza? Mas muita gente fez e me deu depoimentos que implantou na empresa o React usando as sugestões que eu dei no curso. Então, é verdade, é real. Estudo e prática deliberada te colocam pra cima e a vida real serve para você testar o seu jogo, beleza? Era isso que eu tinha para falar para você hoje. Muito obrigado por você ficar comigo no vídeo, né? Tá sendo uma experiência incrível gravar e manter o canal. Espero que esteja sendo útil para você. Falou!